Como que desfaz tudo isso? É com agulha? É com ponto de acupuntura? Se você fez assim, tá certo. Se você fez assim, tá errado. Porque a gente não muda isso com ponto de acupuntura. Você tem que mudar isso de outra forma. Por quê? Porque tudo isso são aberturas do Zangfu que está entrando direto em Shen. Não passa por outro lugar, né? O olfato vem direto, visão vem direto, ouvido vem direto, tato vem direto, paladar vem direto, tudo para Shen, tudo para a mente. Tem como tratar? Claro que tem, isso que eu tô te falando. Você tem que ver qual é a situação, né? O que está envolvendo aquilo, ou seja, qual é o início, a situação, qual é a emoção que foi grudada naquilo, para a gente poder agora acessar pelos mesmos, vamos dizer assim, buracos, a questão. É ir lá, tirar pelos olhos aquela imagem, tirar do ouvido aquilo, tirar do olfato, tirar da boca. É tirar o sapo de dentro da boca, é tirar aquela, né, que foi colocada no ouvido, é ver aquela imagem ruim, apagar. Apagar não, né? Mas trocar a imagem, né? É aquela cena que tá aqui. Eu acordo, vejo a cena. Acorde, vejo a cena. Ah, mas eu não posso mudar de emprego. Eu preciso desse emprego. Ok? Então, arrume é aquela coisa que, tipo, eu olhei. Ah, não gostei desse jeito, eu vou arrumar. Vai lá e arruma a cena. Muda o cenário. Não mudei de casa. Eu não mudei a sala. Não mudei, não tirei a sala e joguei fora. Não, mudei a sala. Mudei o cenário daquela lá. Agora ficou mais agradável? Ah, agora ficou. Até acontecer alguma coisa de novo, que eu vou implicar que aquele imóvel não devia estar ali, vou mudar tudo de novo. Ah, não gostei mais dessa cor, essa cor eu já enjoei, vamos pintar. Muda o cenário. Não precisa mudar de lugar. Ah, mas eu não posso mudar meu escritório de lugar, não posso mudar o armário, não posso. Mas muda aqui. Muda a forma como você vê. Tá bem? Lógico que se desse para mudar, né? Seria mais fácil, mas não dá. Muda o que você vê, a forma como se vê. Assim como a gente muda a forma de ver uma pessoa. Às vezes você olha para uma pessoa e fala, nossa, não gostei dessa pessoa. Por quê? Porque, né, tá mal vestida, parece que não se cuida direito e tal. Então, aquela primeira impressão é horrível. Mas com o tempo você muda a forma de ver essa pessoa. E aí passa a ser, nossa, a pessoa é a pessoa mais incrível que eu já conheci. Não é assim que acontece muitas vezes? A pessoa mudou? Ela continua se vestindo daquele jeito? Continua daquele jeito? Continua. Mas você mudou a sua forma de ver aquela pessoa. E isso é tudo. Isso é tudo. Agora, você convive com aquela pessoa numa boa, muito pelo contrário, você quer a presença daquela pessoa ali. Aqui com o chefe, eu posso mudar a relação com ele? Posso, desde que não seja aquele chefe que é, né, medonho, eu posso mudar minha relação com ele. Eu posso fazer isso. Porque eu não faço hoje? Ah, devido a muita coisa. Ah, não tenho coragem de falar, né? Tenho medo de falar, tenho muita raiva, né? Tem muita raiva dele. Se eu começar a falar, eu vou... Ok. E se você controlar essas emoções? E se você souber e ter consciência de todas essas emoções, e agora? Você vai sem isso. Conversa com a pessoa. Ele pode se tornar o seu melhor amigo. Certo? Então,
Hoje nós falamos simpático, parasimpático e do yang do yin, que é muito importante nessa questão de você entender por que uma pessoa está no simpático, no parasimpático, como ela sai e por que ela mantém aquela situação. Porque veja, eu estou aqui no sistema simpático. No sistema simpático eu estou gastando lá yang do yin. Estou com ele aqui bem alto quando eu estou no simpático. Quando que eu entro no simpático? Em qualquer momento em que a minha vida esteja em risco e que eu preciso lutar ou fugir. Quando que acontece isso? Em qualquer evento que eu levo um susto, por exemplo. Estourou uma bomba. Eu não estou esperando que estoure uma bomba dessas de festa. Não estou esperando que solte uma bomba. Estou aqui dando aula, né? Focada no que eu tenho que falar e tal. E aí, aqui do lado, pá, estoura. O que eu vou fazer? Vou levar um susto. Nesse momento, meu sistema simpático entrou em ação. Põe a mão no coração, ele tá né? Meus olhos, entrou em midríase. As minhas mãos podem ter começado a suar de susto. Todo o sistema simpático entrou em ação, porque só esse fato de eu fazer isso já é o sistema simpático atuando. Preparei para lutar ou fugir agora. Só que eu escutei, é uma bomba. Desarmei. Entrei imediatamente no parasimpático. Foi só uma bomba. Acabou. Desarmou. Por isso que eu falei, pode durar 1 segundo, mas pode durar, muito tempo. Quanto mais eu promover essa saída do simpático para parasimpático, menos chances eu vou ter de desgastar o yang do yin. Quanto menos eu desgastar o yang do yin, mais tempo eu vou viver. Quanto mais tempo eu vou viver, provavelmente com mais saúde eu vou viver. Quantas pessoas que você conhece de 110 anos que estão super doentes? Eles têm uma boa saúde. Por quê? Porque não desgastaram tanto o seu yang do yin. Porque uma pessoa que já desgastou muito o seu yang do yin não vai passar lá dos seus 80, 85 anos. Ali já vai. Hoje, ainda que a gente está mantendo mais tempo, porque temos uma boa alimentação, temos uma boa condição de vida. Mas você acha que nós temos uma boa condição de vida? Claro que eu acho que a gente tem uma boa condição de vida. Pensa o que era ser pobre na Idade Média. Pensa o que é ser pobre lá na época imperial da China. Morria de fome. As condições eram terríveis. Pense o que era ser um escravo aqui no Brasil. Então hoje a gente tem uma excelente condição de vida. Mas tem gente pobre. Tem gente pobre. Mas em termos de população, nós vivemos uma condição excelente. Por isso que a nossa idade está indo para cima. Se a gente for ver na história, já teve época em que a idade de morrer era 30, 35, 40 anos. Por quê? Porque as condições eram péssimas, eram horríveis as condições de vida. Hoje não, a gente tem, não é o ideal, nosso sistema de saúde não é ideal? Não, com certeza. Mas, se a gente for comparar com os tempos antigos, nossa vida hoje é muito mais facilitada.
Então a gente tem aí condições de viver sim 100 anos, 120 anos com saúde, desde que nosso sistema simpático parasimpático não desgaste o nosso yang do rim. Então, o ideal é você passar muito pouco tempo aqui, ó, no simpático. Não importa o que aconteceu. Foi uma bomba? Foi. Acabou. Ah, foi uma notícia muito ruim? Ó, vou entrar no simpático. Vai durar um segundo? Claro que não. Toda aquela carga emocional, tudo aquilo vai manter. Por exemplo, eu vou dar meu exemplo de novo, né? Porque o exemplo próprio é o melhor que tem. A minha mãe, quando estava no hospital, eu sabia que em qualquer hora ia vir o telefonema dela ter morrido. Até eu lembro que era um dia frio, era o que? Já era de madrugada, né? E eu estava acordada ainda, estava todo mundo acordado, todo mundo esperando, né? A ligação. E não, quando tocou o telefone, eu, na hora, sabendo de tudo isso, a gente acaba ficando muito consciente da nossa reação. Acho que se me disse a palpitação aqui, estava mais de 130. Porque era assim, e aí aquela correria, eu sei que na correria eu derrubei cadeira, eu derrubei tudo, e eu nem vi, eu só fui ver que eu estava com uma perna roxa no outro dia. Eu falei, nossa, o que é esse roxo na minha perna? Nem lembrava que eu tinha batido a perna. Depois que eu falei, nossa, eu bati a perna. Né? Na correria eu saí correndo e bati numa cadeira, nem sei, eu não lembro a cena. Eu sei que no final das contas eu fiquei com uma marca roxa na perna um bom tempo. Tudo isso é simpático. Eu não sinto dor, eu não sinto... o corpo tá, vamos dizer assim, tá tão fechado, ele tá tão tenso que você não sente nada, você não sente dor, você corta, você não sabe de onde que cortou, não sei onde que eu cortei, tudo isso é simpático. Né? Porque na hora você não sente dor. Agora, normal aquele momento, aquela situação de você ter que esperar autópsia, ter que esperar isso para poder... Tudo isso ainda você está no simpático. Nisso eu não estava sentindo dor nenhuma. Só fui sentir dor depois que ela já foi enterrada, depois que voltei para casa, que daí tem aquela, né, aquela coisa assim, cadê minha mãe? Cadê a minha mãe aqui em casa? E aí vem toda a história, daí você entra no parasimpático, daí você chora tudo que você tem. E aí, que dor na perna. E você olha, tá roxo. Né? Quanto tempo durou? 2 dias. Né? Em 2 dias eu entrei no parasimpático. Mas tem pessoas que não entram no parasimpático tão rápido assim. E vai perdurando aqui. Quando é uma morte, é mais fácil a gente entrar. Por mais desgastante que seja a morte, é mais fácil a gente entrar no parasimpático. Porque a gente já tem assim um pensamento formado de que aquilo é permanente, né? A pessoa não vai voltar, você tem que resolver aquela falta de qualquer jeito. É mais fácil quando é assim. O problema sempre é a dúvida. Por exemplo, a perda de alguém, assim, quando pega uma criança e leva embora, você não sabe o que aconteceu com aquela pessoa. Isso é terrivelmente pior do que você saber que a pessoa faleceu. Isso é viver no simpático o tempo todo, é viver no simpático. E aí, quando o yang do rim se desgasta, que entra no parasimpático, mas essa pessoa vai ficar assim, entrando e saindo do simpático para simpático. Cada vez que toca um telefone, entra no parasimpático. Cada vez que acontece uma coisa, entra no parasimpático, no simpático de novo. Isso é terrível, mas só ali que vai acontecer isso? Não, em qualquer situação. Por exemplo,
numa separação, né? Numa traição, também acontece a mesma coisa. Você não consegue sair tão facilmente do simpático, você fica naquela indecisão. Então, toda vez que tem essa situação, permanece muito tempo no simpático. A questão da autodesvalorização ou da desvalorização, isso é manter-se no simpático. Cada vez que você escuta, você não, né, alguma coisa, simpático de novo, você fica ali o tempo todo nessa situação, indo e voltando, indo e voltando. Isso que é o problema. E aqui que a gente tem que interferir, por quê? Porque é onde é a causa real da situação daquela pessoa. E quando a gente entende muito bem essa questão do simpático e parasimpático ligado aqui com o Yang do Yin, a gente começa a entender qual é o processo que a gente tem que fazer. O que nós temos que fazer. Por isso que eu falei que o medo é a base de tudo. Por quê? Porque nós vamos ter que entrar aqui em Yin. Nós vamos ter que trabalhar isso muito bem. Porque é lá no Yin que está mantendo essa sua posição de Yang do Yin. Quando a gente vai trabalhar o Yin, qual é a abertura do Yin? O ouvido. A audição. Ao invés de pôr agulha, fale. Fale para a pessoa. É a sua voz que vai penetrar nesse ouvido, né? A voz vai ativar a audição, vai penetrar no ouvido e o ouvido vai direto em Yin. O Yin, por controlar o coração, e o coração ser a casa de Shen, caiu direto em Shen. Ó, que facinho. Ó, que coisa mais bonita. Pá, puf. Imediato. Usando Yin para atingir coração. Atingir diretamente Shen. E aqui não precisa de agulha. Fale no ouvido da pessoa o que ela precisa ouvir. Ah, mas você vai ficar ali horas e horas. Ah, porque... Não é falar horas e horas. Eu não encontrei em nenhum lugar falando sobre essa forma de tratar as emoções. Não, assim, especificamente da acupuntura. A gente trabalha com a acupuntura utilizando o Zangfu, usando as casas das 5 almas, das casas dos 5 Shen. Então, equilibrando o Yin, equilibrando o coração, trabalhando o Zangfu, a gente vai atingir a emoção. Mas aqui nós estamos dizendo assim, numa síndrome, por exemplo, mucosidade afetando os orifícios do coração. Você vai trabalhar aquela mucosidade, vai eliminar para que Shen assente. Isso é dar uma oportunidade para Shen, para ele assentar novamente. Ou Zi, que é a força de vontade, para ele assentar novamente no Yin. Porém, vamos pensar na seguinte questão dos fatores emocionais. Se eu não resolvi a emoção que está ali, afetando o Zi, afetando o Shen, afetando o Po, afetando o I ou afetando o Rum, eu não resolvi a emoção que é a causa daquele desequilíbrio, que é o fator interno. Eu não resolvi realmente aquela equação. Por quê? Porque nós vamos ter o Zan, que é a casa. Aqui nós vamos ter os diversos Shen. Então, aqui seria, por exemplo, Zi, I,
po, rum e o shen do coração. E nas suas casas? Tá? Casa de zi é o rim, casa de i é o baço, de po é o pulmão, fígado e coração. Então, eu tenho o shen, tenho a casa, porém, eu tenho aqui, olha, a emoção. Se eu trato a casa, eu vou assentar shen, ele vai assentar? Vai, mas é tipo assim, que me vem na ideia, né? Vamos dizer que a casa do rim está lá com um fogãozinho. Fogãozinho desses de chácara, né? Fogãozinho. Tá lá com o fogo lá, tá quente. Então, Zi não vai querer sentar aqui em cima porque tá quente. Não, tá muito quente isso aí, eu tô fora. Ok. Aí eu vou lá e diminuo esse fogo. Agora ficou só um foguinho aqui. Esfriou. Agora a Zi vem e fica aqui. Tá aqui, agora tá bom, tá morninho, tá gostosinho. Posso ficar aqui. Mas com o tempo isso aqui vai esquentando de novo. Por quê? Porque eu não mexi aqui. Eu só dei uma aplacada na emoção, arrumei a casa, mas o foguinho continuou lá. Daqui a pouco começa a sapecar de novo a bundinha de Zi. E Zi, opa, tá muito quente, vou embora. Entendeu? Por quê? Porque a causa, que é a emoção, eu não tratei. O medo, a preocupação, a tristeza, a raiva e a euforia. Não tratei a emoção. Tratei sim a sua casa para sentar, mas a emoção tá lá ainda. Por isso é importante a gente tratar as emoções. E para tratar a emoção, a gente usa agora, para tratar a emoção, a gente vai usar o sentido. Que aí vem, né? Audição, olfato, paladar e tal. Aí agora eu vou falar outra vez na medicina ocidental, porque é uma forma mais clara de nós vermos a situação, e isso tem em livros de neuroanatomia, tem livros de neurociência, isso tem como pesquisar, vocês pesquisarem e continuar aí o estudo, né, a partir de agora. Os órgãos de sentido aqui são a forma que o nosso sistema nervoso tem para se comunicar com o resto do mundo. Como eu me comunico com o resto do mundo? Utilizando os órgãos de sentido. Mas a pessoa não enxerga. Ok, mas ela tem outros 4 órgãos de sentido que ela vai usar com muito, né, igual vai ter uma audição muito mais aguçada, vai ter um tato muito mais aguçado para compensar aquele outro órgão de sentido que ela não tem. Mas é através dos órgãos de sentido que nós fazemos essa conexão. Por quê? Porque esses órgãos de sentido estão intrinsecamente ligados no nosso instinto de sobrevivência. Porque é através do tato que eu sei que está muito quente, é através do tato que eu sei que está muito frio, que eu tenho que me agasalhar, é através do tato que eu sinto que tem uma ventania, que eu tenho que fechar a janela, pelo menos, que eu sei quando aquilo vai ou não me afetar. É pelos órgãos de sentido. Eu vejo quando, sei lá, tem um incêndio ali, eu tenho que
sair daqui? Eu escuto quando vem um carro em alta velocidade e eu estou no meio da rua, eu tenho que sair da rua? É o meu instinto de sobrevivência que está diretamente ligado aos órgãos do sentido, e esses órgãos do sentido estão ligados no meu sistema nervoso. E quem é que me faz sobreviver neste mundo? É o meu sistema nervoso. É ele que detecta tudo que eu preciso para sobreviver. O que eu tenho, as melhores condições de sobrevivência vai dar pelo órgãos de sentido. Através deles vai acessar o nosso sistema nervoso, e esse sistema nervoso vai me dar as melhores condições de viver naquele ambiente. E é isto que é a nossa maior porta de entrada para acessar principalmente o nosso instinto de sobrevivência. E tudo que aconteceu e tudo que acontece com uma pessoa é por conta do seu instinto de sobrevivência. Veja só, aquela pessoa que, apesar de não gostar do que está fazendo, apesar de não gostar do chefe, apesar de não gostar da sala, apesar de não gostar de nada daquilo, por que ela está lá? Porque ela precisa daquele dinheiro para comprar comida, para manutenção do seu ninho, do seu território. Porque se nada disso precisasse, não precisasse comer, não precisasse defender o seu território, ela não ia ficar ali. Por que ela está se sujeitando àquela situação? Pelo instinto de sobrevivência, 1, da alimentação, 2, da reprodução, 3, da manutenção do seu território. É por isso que a gente faz o que faz. É por isso que você é acupunturista, porque você quer, primeiro, comprar comida, segundo, garantir a reprodução, terceiro, manter o seu território. Basicamente é isso que nós fazemos o tempo todo. Ah, mas eu não me importo com o território. Claro que você se importa. Se você tem um lugar para morar, você se importa com o território. Se você tem dinheiro para pagar uma passagem de ônibus, você se importa com o território e com você. Porque tudo isso é instinto de sobrevivência. O ser humano está há milhares de anos fazendo a mesma coisa, sobrevivendo. E para sobreviver ele precisa dessas 3 coisas: comida, manter a espécie e reproduzir, e manter o seu território. Por que nós estamos invadindo o território do leão, da girafa, do hipopótamo, da cobra, do peixe, do passarinho? Nós estamos invadindo todos os territórios dos outros animais. Por que isso? Porque está ficando pequeno o nosso território, a gente está querendo expandir esse território. Não você. Ah, mas eu não sou. Claro que é, porque você faz parte do ser humano, você faz parte da humanidade. Como parte de humanidade, você também está invadindo o território de todo mundo. E por isso nós estamos destruindo a natureza, por isso nós estamos destruindo os outros animais, por isso nós estamos fazendo tanta devastação na Terra. Por quê? Porque nós precisamos mais território. Ah, mas eu não preciso. Ah, mas faz parte da humanidade. Né? Então, eu não sou uma ativista de causas assim, mas eu defendo bastante e admiro muito os ativistas, porque eles são os únicos seres nesse planeta que realmente estão interessados em manter o ecossistema. O restante só olha, que nem eu olho e admiro, mas o que eu faço realmente, faço aquela minha partezinha, né, de separar lixo, de fazer isso, de levar o lixo lá na pessoa, no galpão. É o que eu posso fazer de contribuição. O que eu posso não, é o que eu faço de contribuição.
poderia fazer mais? Poderia fazer mais. Mas, né? Dentro da minha consciência, que ainda não é tão limpa assim, que eu tenho essa consciência que eu deveria fazer mais, mas eu faço só isso. A palavra mas é aquilo que a gente quase deveria tirar fora, porque isso é uma desculpa que a gente dá para si mesmo. Ah, isso é bom, mas... Ah, eu deveria fazer isso, mas... Né, é a desculpa que a gente dá para tudo que deveria fazer. Então, eu tenho essa consciência de que eu poderia fazer mais coisa pelo planeta, mais coisas do que simplesmente separar todo o lixo, lavar lixo, não sei o que, separar em sacolinha e levar tudo. Mas a palavra mais é tudo aquilo que a gente tinha que riscar do nosso dicionário. Mas não vou apagar. Só vou apagar aqui do quarto.